Se Bahia e Ceará fosse se enfrentar um mês e meio, 2 meses atrás, eu cravaria com convicção para vocês que o Bahia iria ganhar com autoridade. 2-0, um 3-1, com tranquilidade, naturalidade, e o Ceará nem ia fazer muitas cosquinhas, não. Só que estamos no dia 21 de abril. O Ceará vem numa batida de bons jogos na Série A, longe de praticar um futebol encantador, mas é um time muito bem organizado taticamente por Léo Condé, e está sendo eficiente. Você tem o Pedro Raul vivendo uma ótima fase, e é um time que sabe fazer a marcação-pressão, e que funcionou muito no jogo contra o Bragantino nos primeiros 30 minutos, funcionou muito no jogo contra o Grêmio no Castelão, funcionou muito contra o Vasco também no Castelão. Não é à toa que o Ceará, nesse momento, é o quinto colocado, na verdade, com 7 pontos conquistados, e se vencer o jogo de hoje, pode até assumir a terceira colocação, passar o Bragantino, passar o Fluminense pelo critério de saldo de gols. Então o Ceará vem bem no recorte recente, sim, isso é inegável, vem de bons resultados, faz um bom campeonato até o momento. Lógico, tá longe de você olhar e falar, meu Deus, não vai cair jamais. Tá longe de fazer um campeonato nesse momento de você olhar e ter a convicção que vai ser um time constante, do G10 para cima. Tá muito longe, até porque não pratica grande futebol, não. É um time organizadinho, cara, que tem suas limitações, que o time é muito limitado. E quando eu falo isso, a galera fica revoltada comigo, mas é a realidade. O time do Ceará é limitado. Já o Bahia tem um elenco muito melhor do que o do Ceará. Assim, a disparidade de elenco é enorme. Não é à toa que os reservas do Bahia venceu dos titulares do Ceará. Ou vai um mescladão quente do Ceará na Fonte Nova. Vamos para a parte prática? Não vamos aqui mentir, não. Era um Bahia 80% reserva, basicamente, contra o Ceará 80% titular, na média, vai, 70% titular. Então, ainda assim, o Bahia com muito mais reservas do que o Ceará, na Fonte Nova, vencendo essa temporada por 3-2. A gente já viu ali uma amostra do que pode acontecer na partida de hoje. Então, é lógico que o elenco do Bahia é muito melhor do que o do Ceará, não tem comparação. Só que o Bahia não vem de bons jogos na Série A, perdeu de 3-0 contra o Cruzeiro, sendo humilhado. Vou deixar o link aqui do vídeo pós-jogo contra o Cruzeiro no Mineirão, com vaga para 4, 5, 6. O Bahia com muitas dificuldades para sair do campo de defesa, quando o Cruzeiro subia para fazer bem a marcação-pressão. Inclusive, contra o Mirassol aconteceu a mesma coisa. O Mirassol sobe as linhas, faz a marcação-pressão, e o Bahia tem imensas dificuldades de sair do campo de defesa. Toma 1-0, poderia tomar o 2-0 contra o Mirassol, tomou 2-0 contra o Cruzeiro e tomou 3-0 também. Teve sorte que Ronaldo fez a defesa de pênalti, teve milagre de Marcos Felipe, teve gol perdido de Wanderson. Então, assim, se encontrou ali, basicamente, os adversários conseguiu encontrar uma maneira de dificultar muito a vida do Bahia, subindo muito a marcação-pressão, que o Bahia tem muitas dificuldades de sair do campo de defesa. Por quê? Porque os goleiros são fraquíssimos com a bola no pé, e os zagueiros, ou pelo menos vai um zagueiro ali da dupla, normalmente não tem uma boa qualidade na saída do jogo também. No último jogo, Rogério Ceni errou em colocar um garoto da base, acho que deveria colocar David Duarte, mesmo não jogando muito pela direita. É um zagueiro mais experiente, é um zagueiro que tinha feito um bom jogo na Libertadores, que o Bahia venceu do Nacional do Uruguai. Então o Rogério Ceni errou na escalação, cara. Vamos ver se ele vai acertar para o jogo de hoje ou não. Então, assim, o Bahia tem 3 pontos na competição, é o 19º, é o vice-lanterna da competição, pois bem, acredite se quiser, e precisa se recuperar hoje vencendo do Ceará. Se o Bahia vencer, vai a 6 pontos, e ultrapassa o Grêmio, o Santos, o Atlético Mineiro, o Vitória, o Botafogo e o Fortaleza, dependendo do critério de saldo de gols, né? Se o Bahia vencer só por um gol de diferença, não passa o Fortaleza. Foi mal. Passa o Fortaleza, mas não passa o Internacional. Só para corrigir, porque o Inter tem 2 gols de saldo e o Bahia tem um saldo de -3, tá? Então, assim, o futebol coletivo do Bahia precisa melhorar, evidente. O Bahia precisa ser mais eficiente, é evidente também. E tem que ver como é que vai ser o comportamento do Ceará, né? É como eu falo para vocês, galera, vocês podem aqui me detonar, qual pílula você escolhe de novo, né? Qual pílula você escolhe? Velho, esse elenco do Ceará são 4 rodadas só. Não significa que o Ceará é quinto e vai ficar aí o tempo todo, não. Precisa ainda se provar muito durante a competição. E hoje é mais um desses jogos para o Ceará se provar. Lógico, tá provado que consegue ser competitivo. O Ceará conseguiu competir em todos os jogos. Tomou um empate na reta final contra o Bragantino, tomou um empate ali também no segundo tempo contra o Juventude, poderia ter até mais pontos do que os 7 aí, poderia ter 8 ou até 9 pontos, dependendo do contexto. O Ceará está sendo muito competitivo, mas o campeonato não é feito de 4 jogos. O campeonato é feito de 38 rodadas, vai ter oscilações nesse meio aí. Como é que o Ceará vai se comportar no período de oscilação? Enfim, aguardar também, aguardar para ver. Eu não sou mãe de nada não tenho bola de cristal não, irmão. Bom, aí mais uma vez, a limitação do elenco do Ceará, do grupo. Acho um elenco bem limitado. Beleza. Então teu time é lanterna. Calma aí, irmão. O problema do Sport é treinador, não é elenco, não.
Lógico, elenco também, mas principalmente treinador. Nunca o problema é só uma coisa. Bom, sobre o jogo, né? 8 horas da noite, transmissão pelo Premier e pelo Sport TV aí para todo o Brasil poder acompanhar, TV fechada. Não vai passar pela TV aberta, tá? É o jogo que fecha essa quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Bom, vamos passar aqui um pouquinho da análise da partida, das provas e escalações para vocês também. Antes disso, o recado do nosso patrocinador, a Montenegro Cargas, mais uma vez. A Montenegro Cargas é a palavra-chave para transportar sua mercadoria em 2025. Há mais de 10 anos, a Montenegro Cargas vem transportando compromisso para todo o Brasil. Com as modalidades de entregas fracionadas, expressas e dedicadas, vem oferecendo sempre o melhor serviço e detalhe, por um precinho justo. Além disso, a Montenegro Cargas é uma das poucas do Brasil a incluir prazo de entrega em proposta para vários trechos do contrato, garantindo confiança, eficiência e transparência em cada entrega. Essa é a Montenegro Cargas transportando compromisso. É carga, viu, pai? Vamos lá, rapaziada, para ver as escalações aqui então lá para vocês. O Bahia vai com Marcos Felipe no gol, Santiago Ramos Mingo e David Duarte. Detalhe que Ronaldo saiu lesionado no último jogo contra o Cruzeiro. E acredito que ele vai com David Duarte hoje, até porque o zagueiro Fred aí da base não fez um bom jogo no Mineirão, foi um dos piores em campo, e Mingo teve que jogar por ele e por mais um, teve que jogar por dois, basicamente. Cano tá lesionado, também não vai poder jogar o jogo, e Gabriel Xavier também tá lesionado, não vai poder jogar a partida. E Santiago Eres também tá lesionado, não vai poder jogar o jogo. E Michel Araújo também tá lesionado. Bom, Gilberto na lateral direita, e na lateral esquerda Luciano Juba, vulgo decisivo. Na dupla de volantes, o primeiro volante, Caio Alexandre, de segundo volante ali você tem o Jean Lucas, Everton Ribeiro mais centralizado, de meia atacante, e aí segundo o GE vai ser Ademir como ponta direita, na esquerda Eric Puga e a famosa lei do ex, pode pintar a lei do ex hoje, tá? E Lúcio Rodrigues de centroavante. No último jogo o Rogério Ceni colocou o William José, que fez um péssimo jogo e até agora faz uma temporada fraca. Quando eu falei lá atrás, quando o William José foi contratado, que era uma boa contratação, mas era a contratação ali de G8, G6, me detonaram, pô. Me escorraçaram. É isso, você não sabe nada. Ele é jogador de Libertadores, jogador de G4 no mínimo. Tá no top 3 de melhores centroavantes do Brasil. Meu Deus do céu, que futebol esse pessoal tá acompanhando. E eu tava até errado mesmo. Não é de G6, G8, não. É de G15, sei lá, G14. É de meio de tabela pra baixo, William José. É jogador pra compor grupo no Bahia. Nada muito além disso. Pelo que tá mostrando até agora na temporada, o que é que o William José mostrou de muita... Nada, cara, nada. Absolutamente nada. E olha que o Bahia é um time que cria jogadas, né? Não é um time que chega de vez em nunca, não. É um time que tá ali, sempre criando chances perigosas, a bola sempre rondando a grande área. Então, não é que o José pegou um time que a bola chega pouco para ele. Beleza que ele não é titular absoluto em todos os jogos, mas já teve jogos com um tempo ali razoável para poder jogar mais bola e até agora tá devendo, pela expectativa que se criou, tá? Bom, quem não tá devendo, por falar em centroavante, é Pedro Raul, né? Muito pelo contrário, tá com um crédito absurdo aí com a torcida do Ceará. Artilheiro da competição, nesse momento com 4 gols marcados. Ele, Arrascaeta e Verratti. Os três aqui com 4 gols marcados na competição. Pedro Raul joga hoje. Será que vai ter mais um gol de Pedro Raul hoje? Aguardemos. Bom, o Ceará vai com Fernando Miguel no gol, Éder, Marlon e William Machado e Fabiano Souza. Segundo o William Machado vai fazer ali a lateral esquerda. Éder e Marlon ali na dupla de zaga e Fabiano Souza na lateral direita, tá? Então, por que Matheus Baiano vai jogar, que vem fazendo ótimas partidas? Questão contratual, Matheus Baiano joga. Assim como Pedro Henrique não vai poder jogar por questão de lesão, Richardson, Bruno Tubarão e Nicolas também não vão poder jogar por questão de lesão, tá? Tá no DM. Bom, complementando aqui, né? O Ceará vai na dupla de volante Fernando Sobral e Dieguinho, né? Mais conhecido como Dieguinho, tá jogando muita bola. Lucas Mugnier, lei do ex, meia atacante, vem jogando bem durante boa parte da temporada. Galeano vem se encontrando, vem jogando boas partidas contra o Grêmio, ele foi um dos melhores em campo. Aliás, contra o Vasco, foi um dos melhores em campo, jogou muito bem. E vem fazendo bons jogos também, cara, na média aí na Série A. Ailon na ponta esquerda e Pedro Raul de centroavante. Mais uma vez, eu acho que o Ceará ele apresentou alguns bons recortes contra o Bahia na Fonte Nova, naquele jogo do 3-2, que conseguiu subir bem as linhas para conseguir marcar pressão e roubar bolas no campo de ataque. E acho que hoje a estratégia vai ser a mesma que Léo Condé vem adotando, principalmente no primeiro tempo. Podem observar, em todos os primeiros tempos o Ceará marcou gol. Todos, sem exceção. No primeiro jogo, marcou 2 logo contra o Bragantino. No segundo jogo, marcou contra o Grêmio. No terceiro jogo, marcou contra o Juventude. No quarto jogo, marcou contra o Vasco. E é sempre ali, ó, antes dos 30 minutos. Porque o Ceará é um time que começa com muita intensidade, marcando bem pressão, subindo bem as linhas e roubando bolas no campo de ataque. Então, o Ceará normalmente começa muito bem. O segundo tempo do Ceará é que piora um pouco mais. Aí é pela limitação do grupo, as alterações
que normalmente quando você substitui um titular para um reserva, vai diminuir um pouquinho ali o nível normal, natural, mas o Ceará tá conseguindo ali sustentar o resultado, pelo menos foi assim nos últimos jogos, né? Na média, vai. Alguns sustentou, outros não, mas ok, normal, natural até agora, a campanha do Ceará é muito boa. Então, eu tô curioso para saber como é que vai ser essa questão do perde e pressiona aí do Ceará no jogo de hoje, se vai marcar mais bloco médio baixo, se vai subir as linhas, eu acredito que vai subir as linhas. Óbvio que o Bahia vai tentar se impor na Fonte Nova por estar jogando em casa com o apoio do seu torcedor, e óbvio que o Bahia é favorito pelo elenco que tem e pelo fator casa, mais uma vez. Se o jogo fosse no Castelão, você nem colocaria um favoritismo assim pro Bahia. Hoje eu coloco 60-40 pro Bahia vencer o jogo. 60-40. Existe um favoritismo ali. E é pro Bahia. Mesmo o Bahia estando abaixo na tabela de classificação, não é um time também que joga mal toda a temporada, não. Não é um time que joga mal. Eu atribuo muitos méritos também ao Mirassol e ao Cruzeiro nos últimos 2 jogos. E na média da temporada o Bahia joga bem, na média, tá? Da temporada, não no recorte recente. Então, assim, bom jogo, cara, hoje na Fonte Nova, tá? Um excelente jogo que a gente vai acompanhar e a gente faz aqui a análise pós-jogo ao término da partida, né? Lógico. Ou em vídeo ou em live, eu não sei ainda como é que eu vou fazer, tá? Bom, então, palpite. Cara, não tem um palpite, velho. Não tem palpite. Ultimamente eu tô errando tudo. Eu vou, palpite pra usar. 2-1 Bahia. Acho que o Bahia vence o jogo de hoje por 2-1. Torcedor do Ceará, podem se alegrar, porque eu tô errando tudo, todos os palpites. Então, existe uma chance aí de você pontuar, tá? Bom, abraço pra todos. Vai ter lei do ex, vai ter gol de Pulga e acho que vai ter um gol de Pedro Raul aí pro lado do Ceará. Bom, mas aguardar. Então, eu sei que Pedro Raul não é lei do ex. Bom, mas aguardar. Tamo junto, rapaziada. Valeu.